Olá, meus queridos amigos internautas. É sempre uma querida satisfação, né, estarmos de volta aqui no canal do YouTube do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. A nossa gratidão mais uma vez por esse convite de estarmos aqui, essa oportunidade maravilhosa, né, que nos é concedida falar um pouquinho da nossa querida doutrina espírita. Antes de iniciarmos a exposição de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga que, através do nosso querido Allan Kardec, nos codificaram essa doutrina de luz e, através dela, pensamos alguns dos ensinamentos para trazermos aqui nesta oportunidade a todos nós, para que possamos colher desses conhecimentos a nossa reforma íntima, aquilo que nós devemos exercitar para nos melhorarmos. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem a ver conosco em todo o dia a dia, né? No Livro dos Espíritos, na parte terceira, temos lá as leis morais. Dentre elas temos a segunda lei ali, né, encartada no livro, que é a lei do trabalho. E ali na lei do trabalho, no Livro dos Espíritos, nós temos necessidade do trabalho, limites do trabalho e repouso, que estão lá inseridos nas questões 674 a 685 desse livro, né? Então hoje é mais ou menos como um estudo do ESD, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então nós vamos trazer esse conhecimento aqui, que nos foi passado pela espiritualidade, através do cunho, né, da grafia lá do Sr. Allan Kardec, para que nós possamos hoje, né, desfrutar desse conhecimento e aprendermos um pouquinho mais. Sempre temos a aprender, né? Então vamos lá. Necessidade do trabalho. O que temos aí? A máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra, afirma a espiritualidade. Ajuda-te que o céu te ajudará. Está lá na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, até estou com ele aberto aqui, né? Então ele começa no capítulo Buscai e achareis, que é o 25, tá? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, dos itens 1 até o item 5, né? A partir do item 6 é observai os pássaros do céu, mas de 1 a 5 ele vai tratar dessa questão, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ajuda-te e o céu te ajudará. É muito bom, né? Quando a gente faz Evangelho no lar, podemos estudar questões como essa, né? Ensinamentos como esse, para aprimorarmos aí a nossa qualidade moral, né? Ainda disse aqui que é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso, é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência, né? Já no item 2 do capítulo 25 é que temos essa afirmativa trazida aqui pelo Sr. Allan Kardec. Então, o trabalho ele é uma necessidade para quê? Para que nós possamos colocar em ação as nossas forças, né? E exercitar também a nossa inteligência. Então, sem o trabalho, nós não nos desenvolvemos. Isso é muito importante lembrarmos, né? Não há desenvolvimento do ser humano sem o trabalho. Ele é fundamental para o nosso progresso, né? Na questão número 674 de O Livro dos Espíritos, né, que é a primeira desse tema do estudo de hoje, temos ali a seguinte indagação do Sr. Allan Kardec. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Aí até acabou antecipando ali, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É uma afirmativa de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Mas, respondendo à indagação do Sr. Allan Kardec, a espiritualidade diz que o trabalho é lei da natureza. E por isso mesmo que constitui uma necessidade.
Então é uma lei divina, né? O trabalho é uma lei divina e nós todos estamos abraçados por isso, por essa lei e precisamos, né, trabalhar. Agora, de que maneira se fala, né, sobre esse trabalho? Como é que é o trabalho? Mais esmiuçadamente, nós vamos adentrar nisso, né, logo mais. Essa colocação de Jesus ali no Evangelho de João foi quando ele encontrou uma pessoa enferma, com deformidades, em Betesda, ou Betsaida, uma coisa mais ou menos assim, né? É o que está lá no Evangelho, né? De João. E a pessoa queria muito ir nesse poço, porque falava-se que aquela água ali curava as pessoas, mas ele não tinha como alcançar aquele local, porque muita gente ia lá e ele não tinha como força física, capacidade física de alcançar essas águas. Havia um momento específico em que a água, segundo a tradição, curava as pessoas, ou poderia curar as pessoas. Então Cristo encontrou essa pessoa e falou: você quer ser curado? Ele: eu quero, mas eu não consigo chegar até aquela água ali no momento específico, né? Jesus curou. Né? Curou essa pessoa. Mas na verdade ele disse também, como fazia em outros casos, que a fé da pessoa é que curou ela, né? Vai, não peques mais. Essa foi a recomendação de Jesus. Então, assim, na verdade, não traduzindo ipsis literis, obviamente, mas pela leitura, né, que a gente depreende, né, do Evangelho de João, e ele fez isso num sábado. Ele fez isso num sábado. E na tradição dos judeus daquela época, principalmente, trabalhar no sábado para eles não era muito bem-vindo, né? Eles tinham ainda aquela mente fechada nesse sentido, em que não se poderia trabalhar no sábado. Porém, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Ou seja, não importa se é sábado, domingo, segunda, etc. Feriado, né? E eu trabalho também. E veja qual é o alcance disso, né? No nosso pequeno planetinha aqui, eu estou aqui tentando colocar talvez de uma maneira mais descontraída, né? Porque nós somos pequeninos no universo, muito pequeninos no universo. No nosso planeta, nós temos os dias da semana, incluindo o sábado. Mas em Júpiter, por exemplo, em Marte, sei lá, em tantos outros planetas por aí, nós talvez não vá, né? Não vamos encontrar isso lá. Dias separados como os nossos aqui. Né? Então, veja que esse conhecimento de Jesus, a abordagem de Jesus é muito ampla, muito maior do que a gente possa imaginar, muito maior do que o limite do nosso pequeno planeta. Né? Mas vamos seguir em frente. Na questão 675, a questão seguinte, Kardec indagou o seguinte, vejamos bem. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, e aí é importante a gente entender que tipo de trabalho está se falando ali. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Qual é a resposta? Não. Não só as ocupações materiais. Não é só o trabalho braçal, por exemplo, que é considerado trabalho. O espírito trabalha. O espírito trabalha, assim como o corpo. Então, não é só o trabalho mental, trabalho físico. E também, aí a questão do trabalho mental, digamos, para a nossa ocupação aqui, nós temos essas duas formas, né, de trabalho. Mas olha só, toda ocupação útil também é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Exemplo, o estudo. O estudo também é trabalho. No comentário de Miramês sobre essa questão, ele vai dizer que até mesmo a criança, um bebê, uma criança, ela pode estar exercendo um trabalho, como a simples presença dela, né, alegrando a família. Às vezes as pessoas estão ali tristes por algum acontecimento, né, depressivas e tudo. A presença dessa criança, as brincadeirinhas, etc., ela acaba surtindo um efeito terapêutico nas pessoas que estão ao redor dela. E isso é bom. Isso traz alguma melhoria para aquelas pessoas.
isso também pode ser considerado trabalho, segundo a interpretação do espírito Miramês em relação a essa questão e as outras questões também ligadas ao tema de hoje. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 7, intitulado Trabalho, ele nos fala de 3 tipos de trabalho. O trabalho obrigação, que é o que nos remunera, né? Temos que trabalhar para poder ganharmos valores, né? Valores hoje que talvez não sejam mais em papel moeda, mas são números apenas digitais, mas valores, para que a gente possa também sustentar o corpo, seja com alimentação, também podermos nos locomovermos e assim por diante, né? Também o trabalho ação, que é o que transforma o ambiente, uma outra categoria, trabalho ação, é o que transforma o ambiente. E o trabalho serviço, que é aquele que transforma o homem. O estudo, por exemplo, é o caso, né? Todo estudo que vai nos transformando para melhor, ele é um trabalho porque, vamos lá, do zero até se formar em medicina, por exemplo, foi o estudo, que é um trabalho que torna aquela pessoa ignorante num médico, né? Num advogado, num dentista, num pedreiro, num engenheiro, num construtor, né? E assim por diante. Então a importância do estudo, né, é grandiosa. Há objetivos práticos com o trabalho? Se sim, podemos alcançar esses objetivos, né? Alcançados sem o trabalho? Pergunta muito inteligente sobre esse fato, né? Vamos lá. Se Deus tivesse liberado, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, né? 25, e tem 3. Veja bem, ó, se Deus houvesse, né, liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o tivesse liberado do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, uma lei, né? Ele disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho de tuas obras, terás o mérito da tua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Aí tem outra questão ainda maior, né? Porque dependendo do tipo de trabalho, podemos fazer trabalhos que infelizmente não são bons para as pessoas, né? Vamos citar aí um exemplo muito difícil, mas quem fabrica bombas, por exemplo, né? Dedica todo um trabalho que não é muito agradável aos olhos de Deus, sem dúvida, óbvio, né? Mas o tipo de trabalho que nós desempenhamos, poderemos, sem dúvida alguma, sermos recompensados aqui, na atual existência, como no plano espiritual. Porque o trabalho se impõe ao homem, né? Nós já vimos anteriormente que sem o trabalho nós não conseguimos colocar em ação, né, a nossa inteligência. Nós precisamos desenvolver a inteligência, né? Mas a resposta para essa questão, a espiritualidade nos diz que por ser uma consequência da sua natureza corpórea, então nós somos criados, nós temos uma composição orgânica, física, que está bem adequada, né, às leis divinas, e aí nós precisamos, para manter essa máquina, né, máquina física, máquina corpórea, funcionando bem, precisa ter ação. Essa ação através do trabalho, né? Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência, né? Então é um complemento da resposta anterior. Miramês ainda nos diz assim, ó: desconhecemos no mundo ou em toda a criação de Deus algum lugar ou alguma coisa em que não haja movimento. É o que ele fala. Tudo tem movimento, tudo tem ação. O que para, morre. E se não há morte, nada para. Está vivo, está em funcionamento. Então sempre tem funcionamento, sempre tem ação.
tudo se movimenta dentro do hálito divino. Poxa, é uma afirmativa profunda, né? Tudo se movimenta dentro do hálito divino. Então, se ele está falando isso, é porque o universo inteiro, todo o universo se movimenta. Tudo. Inclusive, não lembro agora especificamente a obra, mas é uma obra em que se fala, uma obra espírita também, agora eu lembrei da obra. A pluralidade dos mundos habitados. Então ele fala aqui, o espírito aliás, Camille Flammarion fala nesse livro que a vida em todos os mundos são habitados, né, segundo a colocação dele aqui, a vida eclode em todos os mundos, ela é irrefreável, não tem como barrar a vida. Ela eclode em todos os cantos do universo, né? Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem as existências? Então veja só. Tem muito dinheiro, tem muitas posses, está livre, liberado do trabalho, não precisa trabalhar mais? Essa é uma pergunta que, veja, nós vamos levar ela para dentro do cenário aqui do espiritismo. É claro que cada um faz da sua vida o que quer, sem dúvida. Ninguém pode obrigar a pessoa que tem condições financeiras a ter que, sei lá, fazer atividades, trabalhos que talvez já não precisa mais, porque pode pagar para ser feito esses trabalhos, né? Mas como nós vimos aí nas questões anteriores, o trabalho ele não é uma coisa só, né, física, braçal, né? Ele tem várias modalidades de trabalho. E a resposta vem nos contemplar com a seguinte colocação. Do trabalho material, talvez, não há necessidade. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, e nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. E nós devemos sempre levar em consideração que eu posso ser milionário hoje, nesta atual existência. Porém, numa próxima existência eu posso voltar sem um centavinho no bolso. Então, as existências, né, a pluralidade das existências, que é algo fundamental, né, é um dos pilares, dos 5 pilares da doutrina espírita. Um deles é a pluralidade das existências. Primeiro, Deus, né? Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a comunicabilidade com os espíritos e a pluralidade dos mundos habitados, né? São os pilares primordiais do espiritismo. Então, temos, sem dúvida alguma, a gente pode, dessas derivações, encontrarmos outras questões tão importantes quanto. Mas, vejamos, nós não podemos perder a oportunidade de aperfeiçoar a inteligência e fazer o bem, inclusive, né? Olha só, aperfeiçoando a inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Qualquer tipo de benefício que nós pudermos proporcionar a outras pessoas também tem a sua utilidade, é bom, é útil. Então passa a ser um trabalho importante. E o Miramês, que já tínhamos antecipado a resposta aqui, ele nos diz que ninguém se encontra isento da lei de trabalho, ninguém. Até porque ele não está observando do ponto de vista de uma só existência. Muito pelo contrário, ele está observando do ponto de vista da imortalidade da alma, né, de todo o período maior. Aliás, não tem como calcular o período que a gente vai existir, porque somos imortais, óbvio, mas de tudo que se fala em termos de existência nas condições em que vivemos hoje, no mundo saindo de provas e expiações para regeneração. Digamos, na mediana nossa aqui, trabalho é fundamental. Agora, maior ainda é o trabalho, sem dúvida alguma, nos planos superiores, né? O Cristo não para de trabalhar. Então, Deus não iria deixar de aplicar a sua lei, que é uma lei universal, a todas as criaturas, somente porque algumas delas possuem bens materiais. E ele não está falando isso só porque numa existência a gente venha em boas condições financeiras, né? Isso aí é um pontinho, né, no meio desse universo todo.
Vejamos, quais seriam alguns benefícios do trabalho, né? Temos aí, ele fortalece o sentimento de dignidade pessoal, o que nos livra de pensamentos de má qualidade, pensamentos estes que nos levam até mesmo a uma depressão, né? A problemas emocionais. Então, o trabalho ele é terapêutico, né? Fortalece o nosso sentimento de dignidade pessoal. Então, ele nos afasta de muitas, digamos, enfermidades da alma, diga-se de passagem. Isso, inclusive, também a questão física, né? A atividade do corpo é muito importante para mantermos a saúde e levarmos o corpo o mais adiante possível, né? Para o aproveitamento da encarnação que estamos gozando na atualidade. Torna a pessoa respeitada na comunidade em que vive. E é importante também, né, para esse sentimento, esse lado emocional da pessoa, né? A utilidade da pessoa que, né, se sente bem também. A gente se sente muito importante, muito bem, digamos assim, quando somos úteis através de um bom trabalho, né? E a pessoa também torna-se respeitada nessa comunidade, ou seja, todo o trabalho que a gente desenvolve pelo bem do próximo, né, isso é muito bem visto e também a nossa autoestima acaba sendo atingida beneficamente por conta disso. Contribui para a sensação de segurança, né, principalmente a consciência. Né? Essa segurança tem uma íntima ligação com a consciência. Eu estou estando com a consciência tranquila, porque estou desenvolvendo bem o trabalho, né, todos os trabalhos que estou envolvido. Isso também é terapêutico. A consciência tranquila, ela nos afasta também de muitos malefícios da alma que acaba repercutindo no corpo. A consciência pesada acaba acarretando enfermidades morais, mentais, sentimentais. E isso acaba lá batendo no corpo e destruindo o corpo de uma certa forma, né? Contribui ainda para o aperfeiçoamento da inteligência, conforme dito já nas questões anteriores, o aperfeiçoamento da inteligência aperfeiçoa suas faculdades mentais, digamos assim, e etc. Na obra As Leis Morais, Lei de Trabalho, item 13, né, um livro escrito por Rodolfo Caligares, nós temos essa e outras informações importantes, né, outros conhecimentos importantes sobre o trabalho e outras leis também, as leis divinas, né, as leis morais. E o trabalho, né, para o ser em processo de evolução, como todos nós estaremos em evolução constante, configura-se sob 3 aspectos principais. Vejamos. Aspecto material. Para a nossa categoria de espíritos, e aí nós temos lá na obra de Martins Peralva, estudando o Evangelho, no item Renovação, item 3 do capítulo Renovação, ele nos diz o seguinte, que através do trabalho material, propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família de que Deus lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Isso é um aprendizado muito importante para utilizarmos no plano espiritual, que nos beneficiará no plano espiritual. Então, o trabalho material que fizermos aqui, o bom trabalho que fizermos aqui, em termos materiais, tem o seu resultado aplicável aqui mesmo, né, no plano físico, mas repercute também no plano espiritual. Isso é fato. Até estava comentando hoje com uma pessoa o fato do acolhimento, dos cuidados destinados, né, de um marido para com a esposa ou vice-versa. É trabalho. Cuidar de uma pessoa enferma, né, no caso, um ente querido, é um trabalho material. É um trabalho material, mas que nos traz assim resultados impressionantes, talvez indescritíveis, né? Então, esse trabalho material dignifica nós
os seres humanos no cumprimento dos deveres para consigo, para com a família que Deus os confiou, para o próprio Deus, né? E a sociedade de um modo geral. Espiritual. Pelo trabalho espiritual, na mesma obra do Martins Peralva, ele diz que pelo trabalho espiritual exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. Então, no campo espiritual, o trabalho no campo espiritual, e nós aqui podemos participar desse trabalho, aliás, no desdobramento do nosso sono, isso é um capítulo à parte que poderíamos estudar futuramente, nós podemos trabalhar também no desdobramento do nosso sono. Como é que funciona isso? Ao dormirmos, né, à noite, obviamente, ou em algum momento durante o dia, mas para que fique mais fácil, né, ao dormirmos à noite, nós podemos rogar a Deus, pedir para que o nosso anjo de guarda possa nos conduzir. A gente pode fazer esse pedido, sem dúvida alguma. Às vezes isso acontece sem que a gente tenha consciência de um pedido específico em si, antes de dormir, mas é bom, agora que sabemos, né? Podemos rogar a Deus para que nos auxilie através da espiritualidade, do nosso anjo de guarda, por exemplo, a trabalharmos no campo espiritual. E vemos várias obras, como as obras de André Luiz, né? As obras de Manuel Filomeno de Miranda, os trabalhos desenvolvidos no plano espiritual, pela espiritualidade superior que está coordenando, mas contando também com a efetiva atividade, a efetiva participação de pessoas encarnadas, e somos reconhecidos, né, como encarnados pelo cordão prateado, né? O Livro dos Espíritos fala desse cordão prateado que liga o cérebro do espírito, se assim podemos dizer, do perispírito, né, ao cérebro do corpo físico. Então, as pessoas, mesmo encarnadas, podem trabalhar no plano espiritual, né? Então, exercemos a fraternidade com o próximo e aperfeiçoamos o nosso conhecimento transcendente da alma imortal. Como é importante isso, né? Podemos, mesmo encarnados, sermos úteis no plano espiritual. Fabuloso isso. E se todos quiserem acompanhar bem esse ponto, né? Constatar isso, comprovar isso, assistam, né, o filme Nosso Lar e Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Nessas obras nós vamos ver alguns exemplos, né, de trabalhadores, de pessoas que estão ainda, né, no desprendimento do sono, vão lá trabalhar no plano espiritual, auxiliar a espiritualidade lá. André Luiz também vai narrar isso nas suas demais obras, né, da série A Vida no Mundo Espiritual, essa coleção. André fala, nos 13 livros, fala em vários deles, não em todos especificamente, mas em vários deles ele fala sobre esses trabalhos. No campo moral, né, a atividade moral lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas ou, se for o caso, por sublimar aquelas, melhorar, aperfeiçoar aquelas como já se sente aquinhoado, né? Então, o nosso trabalho moral é amar o próximo. Isso é fato. Como, por exemplo, através da caridade. E que caridade é essa? Material ou moral? Ou apenas moral? Nós temos a caridade material, por exemplo, ajudando, como aconteceu, né? Tivemos o caso no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas, né, fizeram doações, foram pessoalmente ao Rio Grande do Sul para colaborar nas inundações que aconteceram, né, há pouco tempo. Mas também tivemos vários casos também de ajudas meramente moral, né? Tanto através das preces, tanto através do acolhimento, né? Atendendo as pessoas, acolhendo as pessoas num diálogo, tantas formas, né, que a gente pode ter de acolher essas pessoas. Eu destaco aqui o trabalho do Centro de Valorização da Vida, o CVV. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo as pessoas que querem e precisam conversar. Então, outros trabalhos também são realizados nesse sentido, os psicólogos, os psiquiatras, assim por diante, e outros trabalhos também de ordem moral, que é desenvolvido não especificamente por pessoas profissionais, mas qualquer pessoa pode auxiliar o outro, né?
Como dissemos, até um bebê pode fazer um trabalho de cunho simples, não especificamente só moral, mas está ali, só o fato de estar ali. Os idosos também que estão ali acolhendo no seio da família. Inclusive essa foto aí, nós temos uma idosa, nós temos crianças, né? Essa idosa com a experiência dela, com a educação que ela pode passar para os jovens, ela vai estar realizando um trabalho de atividade moral valiosíssimo, né? Essa própria imagem que está ali, inclusive os jovens ensinando a senhorinha ali, né, a pessoa com mais idade, as tecnologias e tal, isso também é um trabalho moral, né? Que melhora a vida das pessoas de uma forma mais simplista, digamos assim, né? Isso acontece. E aí nós temos um diagrama da lei do trabalho, né? Vejamos, a definição. Trabalho significa o quê? Toda ocupação útil, né, que a gente realiza. Toda ocupação útil é trabalho. Estudar, acolher as pessoas, fazer doações, caridade, a benevolência, né? A caridade que é o BIP, benevolência para com todos, ser bom, benevolente para com as pessoas, para com todos, ser indulgente para com as falhas alheias, ou seja, não ficar macetando, né, as pessoas porque erraram. E também o perdão das ofensas, também é um ato de caridade. Temos aí um trabalho ligado às necessidades, né? O trabalho do alimento, fazer o alimento, doar o alimento, alimentar outra pessoa, quanta coisa a gente pode, né? Ligar ao do fator alimentação, né? Segurança, permite também o trabalho atendendo necessidades de segurança nossa, né? E os gozos da vida, né? Através do nosso trabalho nós temos também esse direito de gozar da vida, ou seja, da existência que estamos aqui. E a gente, para poder alcançar isso, precisamos, sem dúvida alguma, trabalhar para que isso possa acontecer, para que a gente possa desfrutar, né, dos rendimentos do nosso trabalho. Também temos como consequências, né, da lei do trabalho o aprimoramento da inteligência e o progresso social. E a natureza do trabalho, como dito, pode ser mental, intelectual ou físico, braçal. Então, a mental intelectual vai nos desenvolver intelectualmente, sem dúvida alguma, a nossa inteligência, mas também a nossa moral. E o físico braçal em benefício próprio e benefício das outras pessoas. Então, um diagrama simples sobre a lei do trabalho, né, que é muito útil para que nós possamos desenvolver estudos futuramente a respeito. Na questão número 682, Kardec indaga: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso, olha só, o repouso, o limite do trabalho e o repouso. O repouso não é também uma lei da natureza? Ele fala, não que ele é um trabalho, mas ele é uma lei da natureza. Mas o repouso está ligado à questão, né, do trabalho, porque ele é um ingrediente de toda essa cadeia, né, de todos esses acontecimentos. Nós trabalhamos, sem dúvida alguma, mas precisamos ter esse repouso também, que chega a ser também terapêutico, né? A reposição da energia, tudo, para que nós tenhamos condições de continuar fazendo os nossos trabalhos. Nós não temos, em face de termos um corpo físico, nós não temos todo aquele gás, né, para ficar como uma máquina trabalhando 24 horas por dia. Aliás, no plano espiritual, quando nós assistimos lá o Nosso Lar, ou quem não assistiu ainda assista, lá também o André Luiz queria trabalhar. A mentora falou para ele, a coordenadora lá das câmeras de refazimento, né? Calma, André, tens que descansar um pouquinho também. Aqui no plano espiritual, sim, tem que descansar também, tem que ter esse momento, né? Para você repor também, tecnicamente, as suas energias, digamos assim. Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Para que a gente não fique bitolado ali, só trabalhando, e esquece que somos um espírito imortal, né? Nós precisamos ter esse momento também para oxigenar os pensamentos e o próprio corpo também, para repor as forças do corpo
gastas durante as atividades realizadas até então. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Pergunta interessante essa, né? Trabalho, 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 para que a gente possa gozar da aposentadoria. Mas vejamos o que a espiritualidade nos fala. Sim, que nada é obrigado. Que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas próprias forças. Letra A. Mas o Kardec pergunta ainda, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E acontece, né? No Brasil, infelizmente, a pessoa se aposenta, mas ainda precisa continuar, digamos assim, trabalhando, né? Em muitos casos acontece. Primeiro ele fala ali, em resposta objetiva à questão 685, sim, que a nada é obrigado. Então ele tem o direito de repousar. Mas a nada é obrigado, senão de acordo com as suas próprias forças. Significa também que a gente não deva ficar aí no ócio, né? No ócio intelectual e no ócio físico. É bom, é sempre bom, é importante termos alguma atividade. Não aquela atividade, né? Não se exige aquela atividade da ativa que nos levou até a aposentadoria, óbvio. Mas ficar parado, o ócio é talvez um castigo duríssimo, né? O ócio é terrível. Então, a gente sabe que muitas pessoas, inclusive, né, reclamam porque parou de trabalhar. Então, isso é porque o hábito, não é só uma questão de hábito em si, é porque é a lei, né, a lei do trabalho ainda ali muito efervescente na pessoa, né? E aí a gente vai carregando isso, vai lidando com isso, e através da doutrina espírita a gente acaba lidando de uma forma bem melhor. Ali ele fala, né, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode, ou seja, não tem condições, talvez não tenha força física para isso, não tenha capacidade mais, o corpo não reage o suficiente para poder, e a pessoa precisa desse trabalho para poder até sobreviver. A resposta diz assim, o forte, no exemplo aqui, né, os familiares, por exemplo, né, aqueles que têm mais condições, deve trabalhar para o fraco. Não tendo este, né, essa pessoa frágil, família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Né? Então, por isso nós temos vários setores sociais, né, dos municípios, do Estado, da União, para que dê o amparo necessário às pessoas carentes. Né? Aí temos aí programas de auxílio e tudo. Porém, a gente sabe muito bem que esses programas devem ser utilizados sempre quando há realmente uma necessidade e não para casos em que a pessoa tem condições, mas mesmo assim acaba utilizando recursos daqueles que realmente precisam, né? Há de se levar bem em conta essa questão moral também. Mas, não vem o caso aqui, nós estamos focados no tema aí da nossa exposição. Vamos lá. Qual o limite do trabalho? Questão número 683. O das forças. A nossa capacidade física de poder tocar, de certa forma, esse trabalho, ou também a nossa capacidade intelectual, mental, emocional, para desenvolvermos o trabalho. Não tem como ultrapassar, extrapolar limites. Né? Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem, mas aí de acordo com a sua capacidade. Há pessoas que infelizmente são, digamos, a gente vai chamar de inválidas para o trabalho, né? Tem uma invalidez permanente, por exemplo. Aí nesse caso a gente se reporta à questão anterior, em que aquele mais forte, aquele que tem melhores condições, tem que ajudar aquele que não tem capacidade para o trabalho, tem uma invalidez. E essa invalidez pode ser nata na pessoa, já nasceu com aquela invalidez, ou pode desenvolver ao longo do tempo. Uma doença, alguma coisa, né? Um acidente. Mas o limite do trabalho é o das forças, da capacidade, né, da pessoa. É isso que diz a doutrina espírita. É preciso, aí nós temos Rodolfo Caligari dizendo, né, nos falando sobre as leis morais, a lei do trabalho, ainda volta lá o item 13, né? Diz assim, que é preciso buscar a medida do equilíbrio nessa questão, sempre que possível. Comportamentos extremos. Sempre que possível, comportamentos extremos.
nem nos entregar à ociosidade degradante, filha da preguiça, nem nos impor um ritmo excessivo de trabalho causador de enfermidades. Então, limites do trabalho e do repouso, a gente precisa ter o bom senso, né? Essas seriam as palavras-chave para esse tipo de, digamos assim, indagação. Qual seria o limite do trabalho, né? É o bom senso. Nem nos entregarmos à ociosidade e nem nos desgastarmos excessivamente. Dividido o tempo entre o trabalho e o lazer, ação e espairecimento, ampliam-se as possibilidades da existência do homem, que, então, frui a decorrência do progresso na saúde, nas manifestações artísticas, na cultura, no prazer, dispondo de tempo para as atividades espirituais igualmente valiosas, senão indispensáveis para a sua paz interior. Então esse é um equilíbrio, né? Associado ao bom senso, sem dúvida alguma, esse é o objetivo, digamos, o ponto ideal, né? Um equilíbrio entre o volume, o trabalho em si a ser exercitado, e também a gente precisa cuidar da máquina, do corpo e da mente, né? Sem exceder aos limites da mente e sem também permanecermos em ociosidade, né? A gente não pode deixar que a ociosidade tome conta. Esse equilíbrio é o que nos leva, né, ao final da existência ou ao conforto, em termos, né, no momento da desencarnação, o conforto, a tranquilidade, ou ao remorso, ao desespero, ao desânimo, porque não aproveitamos bem a encarnação, considerando essas questões do trabalho e do próprio repouso em si. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta, e nem remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Então aí nós temos duas modalidades, trabalho remunerado e o trabalho abnegação, né? Vamos citar aí no finalzinho 2 exemplos de trabalho abnegação maravilhosos. Mas também o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto, também é de suma importância, né? Nós vemos que as tecnologias que se revelam, né, na área da saúde, por exemplo, das comunicações, dos meios de transporte, tudo isso faz parte do progresso do mundo regenerado, o qual nós já estamos com o pé nele já, né? Isso faz parte do mundo regenerado, porque é bom, tudo isso é bom, contribui para o progresso do ser humano, né? Agora, o trabalho e a abnegação também é muito, muito importante. Tá? Ele não é um trabalho, no caso do trabalho voluntário, né? Vemos quantas entidades e quantas pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário de um modo geral e assim por diante. Para finalizarmos, nós temos aí, né, 2 belos exemplos de trabalho e abnegação, nas pessoas de Divaldo Pereira Franco e Francisco Cândido Xavier, ainda jovens, né, nas suas últimas encarnações aí. Trabalho e abnegação que a gente vê aí no caso do Divaldo, adotou aproximadamente 650 crianças, né, cuidou dessas pessoas como filhos. Chico Xavier dedicou toda a sua vida às obras memoráveis e às obras que ficarão pelos erros dos séculos aí, espargindo, né, todos os seus benefícios que nos trazem aí como obras complementares lindos exemplos, lindas lições, importantíssimas lições para que possamos continuar, né, espalhando a doutrina espírita para todas as pessoas, essa luz sagrada que é a doutrina espírita. Então, concluímos aqui a nossa exposição com esses maravilhosos exemplos
e que nós possamos, né, através deles e de tantos outros trabalhadores, de um modo geral, o pessoal da área da saúde, né, os professores que são enviados divinos, né, em nossas vidas para nos transformarmos, que nós possamos, através desses exemplos, à luz da doutrina espírita, principalmente, extrairmos, né, do conhecimento desta oportunidade, desta exposição, extrairmos através desses conhecimentos algo de melhor para todos nós. Então, encerrando, antes de finalizarmos, vamos novamente elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade também de trabalho, com a qual todos nós podemos aproveitar e nos encantarmos também com essa luz sagrada da doutrina espírita, que nos trazendo esse conhecimento nos clareia, né? nos mostra de uma forma bem mais apropriada aquilo que devemos fazer, o aproveitamento melhor da nossa existência. Gratidão a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga que nos conduziu em mais esta oportunidade. Que assim seja. Nossa gratidão e a nossa disposição sempre ao Centro Espírita Chico Xavier para que possamos futuramente colaborar com os trabalhos desta casa. Gratidão.